com Através do Aranhaverso, outro Homem-Aranha que acabou conquistando os nossos corações além do Punk-Aranha foi Pavitri Prabhaskar. Caraca, eu consegui falar de primeira! Ele que possui um carisma imenso e faz a gente se apaixonar pelo personagem logo que a gente entra no mundo de Moonbata. Apesar dele ter vida fácil lá no filme, aqui nos quadrinhos a história é totalmente diferente e você vai ver que não é fácil ser um Homem-Aranha. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos começar falando que ele surgiu lá em 2005, em Homem-Aranha Índia. Sua primeira aparição foi logo num quadrinho dele mesmo, ele nem precisou aparecer no Aranhaverso antes disso. Acontece que Pavitri era um menino pobre indiano que vivia num vilarejo junto com a sua tia Maya e seu tio Bin. Ele conseguiu uma bolsa de estudos e ele teve que se mudar para Mumbai junto com os tios. Só que lá ele acabava sofrendo um pouco de bullying pelos outros meninos da escola, onde ele apanhava e acontecia várias coisas, mas ele conseguiu fazer uma amiga que era a Mira Jam. Enquanto tudo isso acontecia, um criminoso chamado Nalin Oberoi usou um amuleto para realizar um antigo ritual, o qual ele foi possuído por um demônio comprometido a abrir o portão para que outros demônios pudessem chegar na Terra. Pavitri estava sendo perseguido por outras crianças e fugindo delas quando ele acabou encontrando um antigo yogi, que acabou lhe concedendo os poderes de uma aranha para combater o mal que ameaçava o mundo. Mas aí, ao descobrir seus poderes, Pavitri se recusou a ajudar uma mulher e poucos segundos depois ele escutou a voz do seu tio e o tio acabou tentando ajudar a mulher e foi esfaqueado e o tio Ben acabou morrendo. Sendo assim, Pavitri entendeu que com os grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas logo depois disso, Nalin ele voltou a ser humano novamente e acabou transformando o seu médico no Dr. Octopus. Só que no lugar das garras, ele possuía braços demoníacos. E ele enviou o Dr. Octopus para matar o Homem-Aranha. Acontece que o Dr. Octopus falhou em matar e o Homem-Aranha chegou aos jornais sendo conhecido como a grande ameaça. Pois é, tá muito parecido com o Peter Parker, na minha opinião. Mas você vai ver que o fato de ser parecido com o Peter Parker tem a ver com a sua história. Você vai ver, calma. E aí o Oberoi, ele meio que traiu o Dr. Octopus, sequestrou a Mira Jam, a tia Maya e levou para uma refinaria. E aí o Homem-Aranha chegou lá, lutou com um inimigo que deixou a tia Maya e a Mira Jam cair ao mesmo tempo. E o Pavi só conseguiu salvar uma, que foi a sua tia. Mas a Mira acabou sendo salva pelo Dr. Octopus, que tinha voltado para se vingar de Nalin. O Pavi então revelou sua identidade para ela e pediu para que ela fugisse dali com a tia dele. Só que Nalin já estava na sua forma demoníaca muito forte, conseguiu se livrar para sempre do Dr. Octopus e acabou tocando no amuleto do Pavi, fazendo com que um demônio tentasse ele para o lado obscuro. E essa criatura que tentou ele era muito parecida com o Venom, inclusive. Só que ele negou essa tentação e com isso ele conseguiu quebrar o elo que ligava os demônios com Nalin, salvando o dia mais uma vez. Sendo assim, então tudo voltou ao normal, ele pôde ficar com a Mira Jam, comemorou o Diwali e ficou tudo ótimo. Se você ver, a história dele é muito parecida com a do Peter. Tem todo o arco do Peter de ser tentado pelo Venom também. Enfim, mas isso é uma coisa muito importante lá em Aranhaverso, o quadrinho que dá origem ao filme e tal, o qual ele se juntou pela primeira vez com os outros aranhas. Você vai ver o porquê a história dele ser parecido com o Peter tem uma certa relevância ali. Acontece que ele foi caçado pelo Carne, que a gente falou lá no vídeo do Punk-Aranha. É só dar uma olhadinha, vai estar aqui em cima, e aí vocês vão ver a história do Punk-Aranha junto com um pouquinho do Carne que aparece aqui como um dos herdeiros. Só que quando o Carne estava quase matando o Homem-Aranha indiano, o Pavi, o Homem-Aranha superior, o Otto Octavius, apareceu e conseguiu salvar o garoto. Sendo assim, ele levou o Homem-Aranha indiano até um lugar onde estava se reunindo todos os Homens-Aranhas para poder lutar com os herdeiros. Ao chegar na Terra 3145, ele percebeu que basicamente ele tinha um número avassalador de semelhança entre eles e os outros Homens-Aranhas. E isso causou nele
uma crise existencial, onde ele começou a achar que, basicamente, ele e vários outros aranhas eram simplesmente cópias, clones, ecos multidimensionais do Homem-Aranha original, que seria o Peter Parker da Terra 616, fazendo com que ele se achasse meio que descartável, assim como todos os outros aranhas. Só que todas as suas preocupações foram refutadas pelo Capitão Aranha, que fez a boa e disse que cada Homem-Aranha era único e especial da sua maneira, fazendo com que o Pavi realmente percebesse que cada Homem-Aranha possui sua peculiaridade, e assim ele se juntou na guerra final contra os herdeiros. E se você viu o vídeo do Punk-Aranha, você sabe que eu falei sobre o Electroverso e sobre um Homem-Aranha Duende Verde. Pois é, por ele fazer parte das mesmas histórias, aqui a gente tem também um pouquinho mais dessa história, só que sobre os olhos do Homem-Aranha indiano. Acontece que ele foi enviado para o Electroverso, e se você viu o vídeo do Punk-Aranha, você sabe que o Electro conseguiu ser derrotado. Mas ao ser derrotado, eles tiveram outra surpresa, que foi o Duende Aranha. E aí, antes dele se revelar ser o Duende Aranha, quem havia percebido que tinha alguma coisa estranha foi o Porco-Aranha, o Homem-Aranha indiano e o Homem-Aranha Noir, que acabou indo lá confrontar eles, mas que no final a gente sabe que acabou sendo derrotado e ficou tudo de boa. Mas acontece que nos eventos de Aranha-Geddon, os herdeiros tinham conseguido sair da prisão que eles haviam ficado e voltaram a assassinar Homens-Aranhas, a caçar eles. Então se formou dois grupos, um liderado pelo Homem-Aranha Superior, o qual ele havia métodos um pouco mais violentos e que muitos aranhas não concordavam, mas os que concordavam acabou se juntando a esse time, e a outra equipe que tinha o Miles Morales, que foi a qual o Homem-Aranha indiano acabou se juntando. Só que acontece que quando a equipe do Pavi foi tentar derrotar os herdeiros, eles acabaram perdendo e eles quase foram mortos, se não fosse pela interrupção da batalha junto com o grupo do Homem-Aranha Superior. E aí todos os Homens-Aranhas decidiram se juntar e eles derrotaram os herdeiros, transferindo a mente deles para bebês recém-nascidos desprovidos de memórias e poderes. E essa foi a última aparição do Homem-Aranha indiano. Bom, e quando a gente fala do Homem-Aranha indiano e dos seus poderes, a gente sabe que ele tem os mesmos poderes do que o Peter Parker original. Só que ele tem uma diferença que destaca ele de todos os outros aranhas, que é a sua inteligência. Ele é considerado um dos Homens-Aranhas mais inteligentes, o que realmente traz um destaque maior a esse personagem durante as batalhas. Ele consegue construir coisas mais engenhosas, ele consegue ter ideias mais mirabolantes e esse é o grande diferencial do Homem-Aranha indiano nesse quesito. E ele é tão inteligente que ele já deixou o like nesse vídeo que você está assistindo. Então, assim, faz que nem ele, clica aqui no like, aproveita e se inscreve no canal. Eu tô implorando para que vocês se inscrevam, dá essa ajudinha, essa força pro YouTube voltar a recomendar meus vídeos e mais gente conhecer a história do Homem-Aranha indiano, porque só no filme não dá para saber disso tudo. E aí você aproveita e comenta aqui embaixo se você gosta desse Homem-Aranha, se você quer ver mais sobre ele, ou se não, só pega e envia esse vídeo para um amigo seu, se ele não conhece a verdadeira história do Homem-Aranha indiano, e aproveita e me segue lá nas redes sociais, tá bom? Sendo assim, esse vídeo vai ficando por aqui. Um beijo, valeu, falou!